Dia, pessoal. A aula de hoje é sobre idiomas de programação. Bom, o que são idiomas, né? Por que essa aula é importante? Bom, primeiro, idiomas de programação nada mais são do que padrões de baixo nível especificados em uma determinada linguagem de programação. Então, a ideia é a gente estabelecer nesta aula como se fosse um guia de codificação com boas práticas e estilos de codificação que você pode adotar no seu dia a dia quando você estiver trabalhando aí numa empresa, né, escrevendo código de alguma aplicação. Então, a vantagem de você conhecer bem os idiomas de programação é que os desenvolvedores falem ali a mesma língua. De forma que tem muitas coisas que, quando se fala em código, que deve ser senso comum e deve ser adotado, né, como uma boa prática de programação. Então, a vantagem de você aprender e entender como usar esses idiomas de programação é acelerar o desenvolvimento do seu código, bem como facilitar futuras atividades de manutenção do seu software, deixar isso um pouco mais fácil de ser mantido no futuro. Então, como eu estava dizendo, idiomas de programação nada mais são do que um conjunto de boas práticas de programação que definem ali um estilo de programação. E alguns exemplos de idiomas são, por exemplo, a forma como você constrói loop, como usar corretamente o comando break e continue dentro de um loop, como que é o formato do nome das suas classes, dos seus métodos, dos atributos de uma classe, como identar corretamente seu código-fonte. Tudo isso é importante, são detalhes, mas que fazem toda a diferença quando você olha para um contexto maior, que é um contexto de manutenção desse software que, como já discutido nas aulas anteriores, né, esse software ele vai ser mantido depois que ele entrar em produção por muitos e muitos anos. E é importante caprichar nesse código até para futuras atividades de manutenção. Na hora que você for precisar revisar esse código para encontrar um defeito, corrigir um bug, e imagine, você não foi o autor daquele código, mas você certamente vai dar manutenção em código de outras pessoas e que necessariamente precisam ser bem escritos até para facilitar a sua manutenção, né? Então a gente escreve código, não é só para a gente, não adianta só a gente entender o código. A gente tem que procurar fazer aquilo inteligível para outras pessoas, para outros desenvolvedores. Então, essa aula eu vou focar principalmente em idiomas para a linguagem de programação Java. Isso não quer dizer que tem alguns idiomas, por exemplo, que a gente vai discutir aqui, que podem ser adotados em outras linguagens de programação, como Python ou C++, por exemplo. Então, muito dos idiomas aqui, na verdade, que a gente vai discutir, são recomendações de como você usar as construções da linguagem. Mas a gente também poderia estar definindo aqui idiomas de como implementar, por exemplo, um padrão de projeto na linguagem Java, por exemplo. Então, os que a gente vai discutir na aula de hoje são principalmente boas práticas de programação, não estão tanto na linha de padrões de projeto, que, claro que a gente também pode definir um conjunto de idiomas tomando como base padrões de projeto ou padrões de arquitetura. Bom, tem muitos idiomas aqui que eu vou falar que inclusive são bem intuitivos, principalmente para quem já tem ali um certo experiência com a linguagem Java. Eu acho que um dos mais intuitivos aí, um dos mais básicos é esse primeiro aí, de que você, quando for criar lá uma classe Java, você tem que criar uma classe por arquivo, né? Então evitar de você ficar criando ali classe dentro de classe,
criar aquelas classes anônimas, né, que elas dificultam a manutenção do código. Então, o ideal é que você tenha lá a classe carro e para essa classe carro você tem um arquivo carro.java, por exemplo. Uma outra boa prática de programação é sempre separar o método main colocar então numa classe separada, onde essa classe vai conter apenas o método main, que é o método para você startar a sua aplicação. E o ideal é que dentro desse método main, no corpo desse método, tem apenas o código necessário para startar a sua aplicação, que não tenha muito código ali dentro, certo? Uma outra coisa que a gente pode falar, né, quando se fala em idioma de programação, né, que é uma boa prática, é toda classe que você for criar, você declarar atributos como sendo privados ou protegidos. Então, a visibilidade desses atributos, até para questões de encapsulamento de código, esses atributos têm que ser privados ou protegidos, de modo que os atributos eles só podem ser acessados por outras classes através dos métodos de acesso get e set, que necessariamente precisam ser públicos para ser visíveis por outras classes do sistema. Lembrando que um atributo privado diz respeito ao seguinte, que aquele atributo só é visível dentro da própria classe. E já um atributo protegido, ele é visível dentro da própria classe e também, quando se usa herança, ele pode ser visível nas subclasses. Então aí tem um exemplo da classe carro, onde você pode notar que ele declarou os atributos cor e velocidade atual como sendo privados, um privado e outro protegido. Você tem os métodos getSet, que são públicos. Então, por exemplo, você tem o método getCor, que é público, setCor, para você informar a nova cor do carro. E note também que os métodos da classe carro, acelerar e frear, são verbos. Então, isso é muito importante, né? Você declarar os verbos, declarar os métodos da classe como sendo verbos, porque na verdade o que são os métodos de uma classe? São as operações que uma classe provê. E veja que nesse exemplo a gente colocou o método main numa classe separada, que é a classe carro teste, onde dentro dessa classe a gente tem apenas o código estritamente necessário para utilizar essa classe carro. Então veja que nesse método main, além dele estar isolado numa classe separada, a única coisa que é feita é a criação de um objeto carro. Você informa a cor desse carro e imprime esse carro, ou seja, usa o método lá toString. Então veja que isso é uma boa prática, né? Ao invés de você colocar muito código desnecessário dentro desse método main, você coloca só o necessário e dentro de uma classe separada, que é a carro teste. Bom, e sobre convenção de nomes? Isso é uma coisa também que, quando se programa em Java, vocês vão ouvir muito falar do estilo de codificação camel case, né? Que você deve adotar tanto para nome de classes, métodos e atributos. O que é esse estilo de codificação? Ele diz para a gente que nomes, quando você for dar nomes para as classes, que esses nomes devem ser substantivos e necessariamente devem iniciar com a primeira letra maiúscula. Então, assim, por mais que o compilador vai aceitar você criar uma classe com letra minúscula, isso não é uma boa prática de programação. Você deve usar esse estilo camel case para a padronização do seu código, né? Outra coisa que a gente nota como convenção de nomes é quando você for criar os métodos da sua classe, que são as operações que a classe provê,
esses métodos devem ser verbos e sempre iniciar com letra minúscula. Os nomes dos atributos da classe devem ser adjetivos ou substantivos, tá? Não usar verbos, tá? E outra coisa, eles devem iniciar com letra minúscula também. Apesar do compilador aceitar você criar com a primeira letra maiúscula, você colocar, por exemplo, hífen, né, o underline lá, quando você declara o atributo de uma classe, esse tipo de coisa, isso não é uma padronização. Então é importante a gente padronizar o nosso código, né? Por exemplo, no estilo Camel Case, quando você termina uma palavra, por exemplo, você vai declarar o atributo dia de nascimento, por exemplo, que é referente ao dia de nascimento de uma pessoa, que poderia ser um inteiro. Bom, quando você for dar esse nome para esse atributo, o padrão Camel Case diz que após terminar a palavra, por exemplo, dia, a próxima letra tem que ser maiúscula. Então, e tudo emendado. Então, dia de, e a próxima letra é N, né? Após a palavra D. Então, dia de nascimento. Então, o N deve ser maiúsculo. Então, deve ser tudo junto, inclusive, e evitar usar o underline. Então, tudo isso são estilos de codificação que as pessoas adotam aí no mundo todo. E, então, quando a pessoa cria, por exemplo, uma biblioteca e disponibiliza essa biblioteca, por exemplo, no Maven, você vai notar que eles procuram usar o estilo Camel Case de codificação. Bom, e sobre indentação de código e comentários? Isso é importante? Super importante. Até por questões de leitura do código. Para esse código ficar um pouco mais fácil de ser compreendido, de ser lido, né? Então, para você ter ideia, existe uma conferência internacional, que é a Conferência Internacional de Compreensão de Programas, que ela discute, uma das coisas que é discutido é como que é a ordem de leitura do código, né? Eles fazem pesquisas para entender melhor como os programadores leem o código, se é da esquerda para a direita, como que é feito. Eles colocam até aparelhos para monitorar como que é os olhos do programador, quais regiões do código eles focam mais, né, que são os eye tracking, para monitorar tudo isso. Então, compreensão de código na ciência da engenharia de software é algo que é bastante estudado e, sem dúvida nenhuma, a indentação de um código tem a ver também com questões de leitura do código, de compreensão desse código, inclusive os comentários, né? O excesso de comentários ele não é legal, porque sugere que você não está dando bons nomes para os seus métodos, ou os atributos também não estão com nomes sugestivos. Mas os comentários, um pouco de comentário pode ser muito útil, né? Porque, por exemplo, quando você está comentando um código, você está se referindo ao código que se segue. E o comentário, é interessante você deixar uma linha em branco entre o comentário e o bloco de código, para que não fique colado código com comentário. Isso vai ficar mais claro no próximo slide, onde você pode notar aqui que ele criou o método acelerar dentro da classe carro2 e como ele ia comentar o código, né, ele ia fazer um comentário de uma única linha, ele soltou uma linha, ele deixou uma linha em branco aqui para não ficar tudo coladinho ali, o código com o comentário e depois o outro bloco de código. Então, para evitar isso, você deve soltar uma linha em branco até para diferenciar o que é linha de código do que é comentário. E esse comentário ele está se referindo ao código
que se segue, no caso, ao bloco de código que tem essa instrução if, onde ele faz a expressão se velocidade atual maior do que o limite. Inclusive, só comentando aqui, o atributo limite, nesse exemplo, ele é uma constante. Por que eu sei que ele é uma constante? Porque ele foi declarado como final. Então, um atributo declarado como final, ele não modifica durante toda a execução do programa. E as constantes, no padrão Camel Case, diz que elas devem ser todas em maiúscula. Então, se você for declarar alguma constante no seu código, lembre de declarar essa variável toda em maiúsculo, como se diz, em caixa alta. Bom, tem essa outra boa prática de programação, esse outro idioma aí, que se refere a você reduzir o escopo das suas variáveis locais, e para isso você pode adotar a utilização de blocos aninhados. Então, os blocos aninhados, eles são bons para reduzir escopo de variável local e também para delimitar a região de um comentário. Então, nesse exemplo aí, fica mais claro o que foi dito no slide anterior, onde ele, dentro do método acelerar da classe carro3, foi criado um bloco aninhado. Então, veja que ele abriu uma chave e fechou outra chave dentro de um método. Então, quando você faz isso dentro de um método, na verdade, você está criando um bloco aninhado. Para que serve o bloco aninhado? Como essa variável local alerta só iria ser executada dentro desse escopo aqui, ou seja, bem a área que essa variável vai ser usada, essa variável local vai ser usada, ela é bem pequena. Então, como o escopo dela é bem local, para delimitar melhor esse escopo, você pode usar um bloco aninhado. Porque veja que você só cria uma string que você deu o nome de alerta e você só faz um system out println nessa string. E aqui é o único lugar que essa variável local vai ser usada dentro de toda a sua classe carro3. Então, utilize blocos aninhados para delimitar e reduzir o escopo das suas variáveis locais. Uma outra coisa uma boa dica de programação é evitar dar os mesmos nomes para as variáveis locais e globais, né? Lembra lá da linguagem C que isso já é algo que já é dito desde a linguagem C, né? De que se você tem uma variável global e uma local com o mesmo nome, quem que vai ter preferência? A variável local. Então até para evitar essas dificuldades, assim, quem que vai ter preferência aqui? Eu tenho que dar preferência para a variável local ou global, né? Então, evite dar o mesmo nome para as variáveis locais e globais. Inclusive, não se deve dar você dar um nome para uma variável e esse nome da variável coincidir com o método da classe também. Procure dar outro nome para a sua variável, para que também esse nome não coincida com o nome de um método da própria classe. Então, para evitar essas ambiguidades, né? Então, sempre que possível também, uma outra dica é que você, além de declarar a variável, você inicialize essa variável, tudo no mesmo comando. Ao invés de declarar a variável numa linha e só inicializar ela lá embaixo, no outro lugar. Então, você pode, além de declarar, você já inicializa. Então, se você declarar um objeto, você pode fazer carro igual a nu, por exemplo. Então, quando você joga nu ali, você está, você está inicializando o objeto que foi declarado ali naquela linha. Tá? Então, é importante isso aí também. Bom, sobre o operador ternário, né, que é esse operador que tem essa interrogação aqui, ele é um operador que a gente tem que saber muito bem o momento de usar ele. Porque ele é um operador que pode servir para você substituir ali um if-else no seu programa. Só que quando você tem
muitas condições if, e essas condições elas vão e você vai tendo que necessariamente ter ali você vai tendo um alinhamento de condições if, else if, aquele tanto de condições if alinhadas. Não é interessante usar o operador ternário. Veja que nesse exemplo, dentro desse método aqui, você teve que fazer uma condição primeiro e, dependendo do resultado dessa condição, você fazer uma outra condição, de modo que vai ficando complicado de entender esse código se você vai colocando condição dentro de condição e usando operador ternário. Então, nesse caso, é preferível que você use o comando if mesmo, ou vários comandos if alinhados, por exemplo, ao invés de ficar usando o operador ternário. Talvez se você for só substituir um if else, é suficiente. O operador ternário, a condição da expressão fica antes do operador. Aqui é feita uma pergunta, a primeiro lado o lado que está à esquerda dos dois pontos seria se entrar dentro da condição if, e o lado que está à direita dos dois pontos é se entrar no else. Né? Então, tudo bem, para substituir um if else é interessante você usar o operador ternário. Mas se você tem muitas condições if ali, e com expressões complicadas, complexas, é preferível você usar um conjunto de condições if alinhadas, ao invés de o operador ternário, que dificulta a legibilidade desse código e o entendimento desse código. Então é uma coisa que a gente tem que se preocupar quando a gente vai codificar. Esse código que eu estou escrevendo, ele está fácil de entender ou ficou um pouco nebuloso? Bom, e sobre o comando switch case, né? Às vezes a gente usa muito o switch case para quando a gente vai criar menus no nosso programa, né? Então a gente coloca lá um do while, opção diferente de sair, e coloca ali um comando switch case, e dentro desse switch coloca vários cases ali, né? Então é importante que dentro de cada case do nosso switch, que esses cases não sejam longos, ou seja, é interessante que eles tenham, cada case de um comando switch tenha em torno aí de 5 linhas de código. Ah, mas e se meu case for ficando muito grande, Eduardo, o que eu devo fazer? Bom, aí o mais indicado é você extrair esse código para dentro de um método e chamar o método dentro do case. Certo? Se você for vendo que o seu case vai ser mais de 5 linhas de código, é melhor você criar um método e extrair esse código para dentro desse método. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que todo comando case dentro do nosso switch tem que ter o break. Tá? Por quê? Porque senão você vai executar vários cases do switch até achar o primeiro break. Então é importante você separar cada case de um switch, e a única maneira de fazer isso com segurança é colocar um break em cada case do switch, que aí você evita de você executar vários cases do switch, como se diz, em sequência. Quando se faz também um switch case, a gente não pode esquecer nunca de criar abaixo do último comando case, a gente colocar um comando default. Esse comando default, então, ele é muito comum dentro de estruturas switch, e ele serve para capturar aquelas condições onde não entrou em nenhum dos cases do switch. Então são as condições que não são previstas em nenhum dos comandos cases do switch. Então, sempre colocar o comando default. Imagine que você tem um menu com 5 opções e a pessoa digita uma opção lá que nem está prevista no menu. Não tem nenhuma opção ali que encaixe em um dos cases do switch.
Então você vai falar o quê? Você vai ter um comando default ali com system out println para falar que ali a opção foi inválida. Sobre as repetições, né, quando você for criar laços de repetição, evite de criar variáveis temporárias só para controlar o término do seu laço de repetição. O mais indicado é que você use corretamente os comandos break e continue. O comando break, né, muita gente já sabe, isso não é novidade, ele serve para você sair do laço de repetição. Então, se você tem um for ou um while ou um do while e ali dentro daquele laço de repetição você tem um comando break, quando esse comando break for executado, isso vai fazer com que saia do laço de repetição, ou seja, o fluxo do seu programa vai ser desviado para a próxima para o próximo comando após o seu fecha-chaves ali do seu laço de repetição, tá? E o continue, ele vai servir muito para quê? Para você testar imediatamente a condição de saída. Ou seja, quando o continue é executado, todos os comandos que estão abaixo do comando continue dentro do seu laço de repetição são ignorados. E você imediatamente vai testar a condição de saída do laço de repetição. Então é diferente, tá? A ideia de usar um continue e a ideia de usar um break. Porque o break, ele vai fazer você necessariamente sair do seu laço de repetição sem nem ter que testar novamente a condição de saída. Enquanto que o comando continue, você não sai do laço de repetição. Você vai apenas testar imediatamente a condição de saída do laço de repetição, ignorando todos os comandos que estão dentro do laço de repetição e abaixo do comando continue. Então, o comando continue não sai do laço de repetição, ele só vai testar imediatamente a condição de saída, diferentemente do comando break, que sai necessariamente do laço de repetição sem ter que testar a condição de saída. Então, veja que são comandos que são usados dentro de laços de repetição. Não faz sentido você usar um continue ou um break fora de for ou de while, por exemplo. Bom, e sobre as expressões lógicas, né, que a gente pode fazer expressões lógicas complexas dentro das dentro dos nossos comandos if. Então você pode fazer if, operação igual a 3, e lógico, fator maior do que 10, e lógico novamente, dia menor do que 5, ou... Então você pode começar a fazer expressões muito complexas, né, dentro das suas condições if, inclusive expressões lógicas ali bastante complexas, combinando operadores lógicos e lógico ou lógico, o operador not, que é o ponto de exclamação. E aí nada mais importante do que você quebrar vários comandos if, quebrar um comando if mais complexo em vários comandos if aninhados, né? Porque vai ficar mais claro para uma outra pessoa, quando for ler esse código, entender. Então, se eu estou percebendo que na hora de criar o meu comando if, a expressão booleana, a expressão lógica está ficando muito grande, e tento parentizar essa expressão lógica, aquilo está ficando muito complexo de entender e de ler. Então, para evitar isso, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar o meu comando if em vários comandos if. E vou fazer ifs aninhados. Então, isso é uma boa dica de programação que vai facilitar demais a compreensão do seu código. Bom, quando você também for declarar blocos vazios, né? Então, por exemplo, você criou lá o construtor padrão de uma classe. Então, o construtor padrão ele não recebe parâmetro nenhum e ele não tem nada dentro do corpo do método, né? Entre um abre e fecha chaves. Então, você deve colocar um comentário ali indicando que aquilo ali está propositalmente vazio.
Para quê? Para que as pessoas não entendam que aquilo é um código esquecido, um código que foi deixado ali. Então, pessoal, essas foram algumas dicas de idiomas de programação, né, que são boas práticas de programação que os desenvolvedores devem saber esses idiomas, né, para melhorar a escrita do código, né, para padronizar esse código, adotar um guia de codificação. E eu falei especificamente para a linguagem Java, né, mas que alguns deles até servem, a gente poderia expandir o conceito para outras linguagens de programação, principalmente linguagens orientadas a objetos, né? E para quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, né, tem nesse livro aqui do Arquitetura de Software Orientada a Padrões, o capítulo 4 desse livro, ele é só sobre idiomas. E também tem esse outro livro, os apêndices 3, 4, 5 desse professor aqui, da PUC do Rio, sobre programação modular. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Então, estudem isso aí que certamente vai facilitar muito em futuras atividades de manutenção e outras pessoas vão te agradecer por ter esse bom senso na hora de codificar. Até mais, pessoal. Um abraço.